Oi, aluninhos queridos da Tia Mirtes. Vou começar hoje com vocês a Primeira Guerra Mundial. Só que essa aula, ela é muito grande. Então, a minha ideia é que a gente divida ela em partes, tá? Para não ficar muito cansativo para vocês e nem para mim que estou aqui gravando para vocês, tá bom? Então eu vou começar primeiro falando dos antecedentes da Primeira Guerra Mundial, tá? Então eu vou dividir ela em três partes, o tema em três partes: antecedentes, desenvolvimento do conflito e depois as consequências da guerra, tá? Então vamos lá. Vamos falar assim do primeiro antecedente, entender o que estava acontecendo no mundo, o que levou a uma guerra que vai envolver países de todos os continentes, tá? Primeiro chamar a atenção de vocês para o seguinte: toda vez que vocês virem no filme, ler um livro, ler um texto e falar assim sobre a Grande Guerra, normalmente na cabeça das pessoas, quando fala em Grande Guerra, vem a ideia da Segunda Guerra Mundial, né? Até porque assim, a Segunda Guerra Mundial ela é mais recente, tem a história do nazismo, tem muito filme sobre isso, então ela está mais ali dentro da cabeça das pessoas. Então falou em Grande Guerra, normalmente vem a ideia da Segunda Guerra Mundial, mas historicamente não é, tá? A guerra que ficou conhecida como a Grande Guerra é a Primeira Guerra Mundial, tá bom? Então vamos lá. A gente tem que entender o que estava acontecendo no mundo. Então, a gente vai falar aí dos antecedentes. Primeiro deles, vamos lembrar, imperialismo. Galerinha, lembra lá das nossas aulas que a gente já falou sobre Segunda Revolução Industrial, aquele desenvolvimento tecnológico, o surgimento dos trustes, cartéis, holdings, as nações industrializadas, as nações imperialistas vão correr atrás de mercados, de novos mercados consumidores, fornecedores de matéria-prima, eles querem enviar o excedente populacional dos seus países, né? Então a gente está falando ali dos países ricos europeus, dos Estados Unidos, do Japão, tá? Então a gente tem aí o imperialismo ou neocolonialismo do século XIX. Eu até coloquei aqui no slidezinho para vocês o mapa da África, né? A África, né, no período aí do neocolonialismo, século XIX, esse é tema de outra aula, uma aula anterior à Primeira Guerra Mundial. A África, a Ásia, ela foi dividida entre as nações imperialistas, né? Então esse mapa aqui, ele mostra sobre a colonização africana do século XIX. Né? Então, os países europeus começam a disputar áreas de dominação na África e na Ásia. E se vocês repararem nesse mapa, né, eu sei que ele está pequenininho aí, mas só para vocês terem uma ideia, tá? Esse que está mais laranjinha aqui, ó, onde eu estou com o mouse em cima, tá? Aqui são as posses que a França dominou, a região, né, a possessão francesa, a área que a França vai dominar essa região. A Inglaterra, ela vai ficar com essa área toda que está em roxinho, a cor da minha camisetinha aqui, ó, tá? Ela vai ficar com toda essa área, a gente chama aqui de domínio vertical da África. Então, o que a gente consegue perceber na divisão da África? Alguns países, eles foram beneficiados nessa divisão, né? Eu não vou nem comentar aqui com vocês sobre as consequências do imperialismo para os povos africanos, porque isso é tema de outra aula. Foi terrível, eles não foram respeitados e foram dizimados, e tem toda a história ali do continente africano. Mas vamos entender aqui antecedente da Primeira Guerra Mundial. Então, os países europeus começam a disputar territórios na África, tá? Imperialismo, neocolonialismo. Nessa disputa, alguns países foram beneficiados, ficaram com mais territórios, com territórios mais ricos. E óbvio, gente, que isso vai gerar um descontentamento com aqueles países que não receberam os territórios que queriam. Então a gente tem a Itália, a gente tem a Alemanha, por exemplo, que queriam mais territórios na África e na hora da partilha acabaram ficando com menos. Então o que vai acontecer? Já começa a criar um clima de tensão entre as nações europeias. Então, lembra lá, um dos motivos da Primeira Guerra Mundial, imperialismo, tá? Vamos ver o próximo motivo aí, concorrência econômica. Deixa eu achar aqui a câmera. Então, imperialismo,
2, ó, concorrência econômica. Vamos lá. Gente, o que começa a acontecer? Essas nações industrializadas, segundo a Revolução Industrial, aquele desenvolvimento, tal, começa a ter concorrência entre essas nações, pela divisão do mercado mundial. Então, a gente vai falar disso aqui daqui a pouquinho, mas já vou dar um spoiler do que eu vou falar, que é a Inglaterra. A gente sabe que no século XIX, ela dominava, ela era a grande potência mundial, tá? E a gente começa a ver no final do século XIX a Alemanha, que começou também a crescer e a concorrer com a Inglaterra. A Inglaterra não fica nada contente com o desenvolvimento da Alemanha. Então começa a criar um clima tenso ali entre a Inglaterra e a Alemanha devido à concorrência econômica, tá? Então vamos lá? Só lembrando com vocês. Primeiro, imperialismo. Segundo, concorrência econômica. Terceiro, nacionalismo. O que vem a ser o nacionalismo, gente? Eu até escrevi aí no slidezinho para vocês. Sentimento de pertencer a uma nação, de ser parte de um povo que merece sua autonomia, sua soberania. Lindo, maravilhoso. Qual o problema? É que o nacionalismo, foi usado, ele continua sendo usado ainda hoje, tá? Politicamente, para conseguir apoio da população civil, para as guerras que estavam por vir na época. Então você tem os sentimentos nacionalistas lá, então eu até coloquei 3 aqui que são os importantes nesse momento de antecedente da Primeira Guerra Mundial, que é o pan-germanismo. Galerinha, toda vez que vocês virem a palavra pan significa união, tá? Então, jogos pan-americanos seria jogos de união dos povos americanos, ok? Então, quando eu falo em pan-germanismo, união dos povos germânicos, isso tem a ver com o processo de unificação da Alemanha, tá? Então, germânico, Alemanha. Vamos lá. Pan-eslavismo, união dos povos eslavos. Fiquem calmos, a gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho, tá? Mas só entender que isso já é um sentimento nacionalismo. Os povos eslavos tentando se unir ali para lutar contra o domínio estrangeiro. E o revanchismo francês. Nós vamos falar do revanchismo francês daqui a pouquinho, tá? Então vamos lá? Vamos colocar então essas 3 causas como as causas aí, né, que antecedem a Primeira Guerra Mundial, tá? Então o que eu vou falar para vocês? Primeiro, qual foi? Imperialismo, a disputa por mercados na África e na Ásia. Segundo, concorrência econômica, tá? E terceiro, o sentimento nacionalista, ok? Vamos lá. Galera, o que vai estar acontecendo nesse momento? A gente vai ter alguns pontos de tensão que antecedem a Primeira Guerra Mundial, tá? A gente tinha ali, assim, alguns pontos muito tensos, alguns países que estavam ali, assim, um querendo bicar o outro. Eu sempre brinco em sala de aula, eu falo assim, é igual aquele aluno ali que convive com o outro em sala de aula, mas você sabe que qualquer coisinha que acontecer, eles vão sair na porrada. A gente já vivenciou isso na escola, a gente sabe disso que acontece, né? Às vezes algum probleminha que tem ali, fica aquele clima tenso, um olha torto pro outro, já começa a perguntar, o que foi, o que tá acontecendo, tal, não sei o quê. É a mesma coisa, estava ali um ponto de tensão entre as nações europeias. Então, vou falar aqui de alguns desses pontos de tensão. Um deles é o franco-germânico. Franco é França, germânico é Alemanha. Então, existia um ponto de tensão muito grande entre a França e a Alemanha. E por que desse conflito entre França e Alemanha? Seguinte, vou resumir, tá? Mas só para vocês entenderem. No século XIX, até o século XIX, a Alemanha não era como nós conhecemos hoje, um país unificado, tá? Ela era formada por vários estados independentes. Um desses estados se chamava Prússia, não tem nada a ver com a Rússia, tá? Prússia era um dos estados alemães. Tinha o seu próprio rei, o Guilherme II, e o chanceler, o primeiro-ministro, Otto von Bismarck, tá? A Prússia, num movimento nacionalista, olha o nacionalismo, pan-germanismo. Qual foi a ideia da Prússia? Nós precisamos unir todos os estados
de origem germânica, os povos germânicos, numa única nação, numa nação forte, ó, pan-germanismo. E começa então as guerras pela unificação da Alemanha, para que a Alemanha se transformasse no que nós conhecemos hoje, um país forte e unificado. Tá? Então a Prússia lidera esse movimento. A Prússia, nos estados do sul da Alemanha, lembra que a Alemanha faz divisa ali com a França, tá? No sul da Alemanha, a Prússia vai acabar entrando em guerra com a França, porque a Prússia queria anexar para a Alemanha 2 territórios que estavam na mão da França, que era Alsácia e Lorena, ricos em ferro, ricos em carvão, e tinha uma população germânica grande vivendo nessa região, porque era bem ali na divisa, ok? Então vai ter uma guerra chamada Guerra Franco-Prussiana. Tá? Então é a França contra a Prússia pelo domínio da Alsácia e Lorena. Resultado desta guerra: a Alemanha ganhou a guerra, tá? Presta atenção nisso, a Alemanha ganha a guerra. Ela fica com os 2 territórios de Alsácia e Lorena. E para piorar a situação, o Guilherme II, que era o rei da Prússia, agora ele vai ser coroado o rei de toda a Alemanha, tá? Só que o que ele quis? Ele quis ser coroado o rei de toda a Alemanha dentro da França, no Palácio de Versalhes, Tratado de Frankfurt. Gente, você imagina, se você é francês, perde a guerra, não se esquece, guerra, além de recursos econômicos, são vidas humanas perdidas. Então você perde a guerra, aí você perde o território, e ainda o rei inimigo, né, que atacou o seu país, ele vai ser coroado dentro do seu país, no seu palácio, tá? Então, a gente fala que a partir disso nasce no francês um sentimento que a gente chama de revanchismo francês, que também é um movimento nacionalista, tá? O que é o revanchismo francês? A França, a partir da derrota da Guerra Franco-Prussiana, ela quer a revanche contra a Alemanha. Ela quer uma nova guerra. Tá? Ela quer uma guerra, ela quer arrasar com a Alemanha, ela quer humilhar a Alemanha. Não esquece disso, não esquece. Por que você não pode esquecer? Porque lá no final da guerra, já vou dar spoiler, tá? A Alemanha vai perder a guerra e vai ser forçada a assinar um tratado chamado Tratado de Versalhes, que é um tratado de humilhação sobre a Alemanha. Quem fez questão do Tratado de Versalhes? A França. A França não se conforma, gente. Ela quer humilhar a Alemanha. Não basta ganhar, tem que humilhar, tem que pisar, tem que espizinhar, tá? Então, o que é isso? O resultado do revanchismo francês. Eu até brinco, falo o seguinte: a partir desse momento, tá? Nascia o francesinho. Antes de aprender a falar papá, mamã, o que ele aprendia a falar? Odeio alemão, odeio alemão, oh, odeio alemão. É isso aí, galera, tá? O francesinho já aprendia que ele queria a revanche em cima da França, ok? Então, ó, é um ponto tenso, não estourou guerra entre eles, mas a gente sabe que ali, ó, é faísca, soltou uma faísquinha ali, vai pegar fogo, tá? Vamos lá, outro ponto de tensão que tem, anglo-germânico, Inglaterra, Inglaterra, germânico, Alemanha. A Inglaterra com a Alemanha também não estavam se bicando. E por quê? Por causa da concorrência econômica. Galerinha, é o seguinte, quando a Alemanha se unificou depois da guerra franco-prussiana, ela consegue se unificar, o Guilherme II, Kaiser, Guilherme II é coroado, imperador de toda a Alemanha, o Otto von Bismarck, né, esse chanceler, esse primeiro-ministro, ele era conhecido como chanceler de ferro, eles vão investir na industrialização alemã, e a Alemanha começa a se industrializar pesado e começa a concorrer com a Inglaterra, e a Inglaterra não está gostando disso. Ela que sempre foi a senhora toda poderosa, agora ela está tendo um concorrente de peso, tá? Então ela também não está gostando do crescimento alemão. Para piorar a situação, a Alemanha, ela tinha
um projeto de construção de uma estrada de ferro que ligaria Berlim a Bagdá, tá? Passaria por toda a Europa, daqui a pouquinho eu mostro um mapinha para vocês, passaria por toda a Europa e chegaria, né, até o mundo árabe, tá? Então isso facilitaria, isso daria um poder econômico, né? Acesso a petróleo, acesso às riquezas do Oriente Médio, isso deixaria a Alemanha muito forte, tá? Então isso também é uma preocupação para a Inglaterra. A Inglaterra não quer isso. Então, ó, vamos lá. França tá contra a Alemanha, tá ali num conflito com a Alemanha, não gosta da Alemanha, tá? Vamos lá. Inglaterra também. Vai prestando atenção nas alianças que vão se formar. França e Inglaterra vão acabar se unindo, porque as duas têm um inimigo em comum, ok? Vamos lá, continuando. Aqui, ó, eu já até pus um mapinha, tá? Nem olha aqui para o russo-germânico, mas olha o mapinha que é aquele que eu falei da estrada de ferro. Olha lá, a Alemanha, ó, esse vermelhinho aqui é a estrada de ferro que ligaria a Berlim até Bagdá. Então veja bem, ó, passa pela Alemanha, pelo Império Austro-Húngaro, que era aliado da Alemanha, a gente já fala sobre isso. Passa aqui pela Península Balcânica, que é essa regiãozinha aqui, ó, que eu estou mostrando no mapa, onde está a Grécia, a Albânia, a Bulgária, tá? Passaria aqui, ó, entraria no Império Turco para chegar lá na Arábia, tá? Então, vamos entender aqui, ó. Havia também outro ponto de conflito, o russo-germânico. Rússia contra a Alemanha. Vocês estão vendo que a Alemanha era bem querida, né? Todo mundo gostava da Alemanha. A França queria destruir a Alemanha. A Inglaterra queria destruir a Alemanha. E agora a Rússia também não está contente com a Alemanha, tá? E por que a Rússia não está contente com a Alemanha? Também está relacionado à questão da estrada de ferro Berlim-Bagdá, tá? Por quê? Essa estrada de ferro, olha o mapinha, passa por essa região aqui onde eu tô com o mouse, que é a chamada Península Balcânica. A Rússia queria dominar essa região, tá? Ela tinha interesse que essa região não ficasse sob o domínio nem do Império Austro-Húngaro, nem da Alemanha. Por quê? Galerinha, não sei se dá para vocês enxergarem aqui onde está o meu mouse, tá? Aqui é Rússia, tá vendo o Mar Negro? A Rússia precisa de queria, né, ter liberdade de acesso aqui, ó, por esses estreitos aqui, ó, do Mar Negro, tá? Para ela poder vir para o Mar Mediterrâneo e depois, né, mandar a sua produção industrial e seja lá o que for pelo Mar Mediterrâneo e depois pelo Oceano Atlântico, tá? Então ela não quer que esses dois impérios, nem a Alemanha nem o Império Austro-Húngaro, tenham algum domínio sobre essa região da Península Balcânica, tá? Na Península Balcânica já existia um movimento chamado pan-eslavismo, União dos Povos Eslavos. Os povos que vivem na Península Balcânica são de origem eslava, tá? Então, eles queriam unir os povos eslavos contra o domínio estrangeiro. E a Rússia, já tendo essas pretensões, né, ela apoiava esse movimento pan-eslavista, tá? Da liberdade, da união dos povos eslavos, ok? Então, ó, a Rússia, ela não quer que a Alemanha construa a estrada de ferro Berlim-Bagdá, também não quer, assim como a Inglaterra, por motivos diferentes, tá? A Inglaterra por conta da concorrência econômica, a Rússia por conta do domínio da Península Balcânica, então também tem um conflitinho ali, né, entre a Rússia e a Alemanha. Galerinha, atenção, quem não gosta da Alemanha nesse momento, quem tá ali querendo bater na Alemanha, a França, a Inglaterra e a Rússia. Atenção, surgiu aí já uma aliança. Os três têm um inimigo em comum, então os três já vão aí, ó, tá? Seu inimigo é meu inimigo, então a gente é amigo. E aí eles já começam ali a formar uma das alianças da Primeira Guerra Mundial, tá? Então até coloquei aqui para vocês no slide sim, ó. Então você tem ali Inglaterra, Rússia e França, né? Contra a Alemanha, surgindo uma aliança. A gente vai ver daqui a pouquinho que é a Tríplice Entente, a gente já vai falar sobre ela, tá? Vamos lá, galera. Outro ponto de tensão é o conflito que a gente chama de Austro-Sérvio. E Mirtz ferrou. Não sei onde é a Áustria, não sei onde é a Sérvia, eu tô ferrado. Galerinha, tranquilo, só pra gente entender que a Europa era um barril de pólvora.
Vocês já ouviram falar que a guerra estourou quando mataram um carinha lá, um príncipe? Ah, tá. Gente, vocês acham que é só por causa que matou um príncipe vai ter uma guerra? Não tô, né, desmerecendo a morte do cara, não é isso. Toda morte toda vida é importante, então toda morte tem que ser, né, pensada aí com mais carinho. Mas, para gerar uma guerra, é porque, na verdade, já tinha toda uma situação anterior ali. Os caras estavam querendo um motivo para a guerra, tá? Então, vamos lá. Então, a gente já viu ali, Inglaterra, França e Alemanha, Inglaterra, França e Rússia, tá? Um ponto de tensão bem grande com a Alemanha. Agora, entre a Áustria e a Sérvia, está relacionado à Península Balcânica. O mapa está bem pequenininho. Esse mapa é o mapa dos... Olha, Península Balcânica, Balcãs, né? Vocês vão ouvir aí professores falando. Tem gente que fala Balcãs, tem gente que fala Balcãs, Península Balcânica. Tudo a mesma coisa, o mesmo lugar, tá? Não sei se dá para vocês verem aqui, ó, Mar Mediterrâneo, aqui é a Itália, olha a botinha aqui, aqui é a Península Balcânica, onde passa aquela estrada de ferro que eu acabei de mostrar no mapinha anterior ali, tá? A estrada de ferro, ela passaria aqui, ó, do Império, sairia aqui da Alemanha, passaria pelo Império Austro-Húngaro, passaria por aqui, né, olha, Sérvia, olha a Sérvia aqui, ó, esse amarelinho aqui, ó, essa aqui é a Sérvia, tá? A estrada de ferro passaria por aqui. O que está acontecendo aqui nessa região? Ó, o Império Austro-Húngaro, esse aqui, ó, tá embaixo da Alemanha aqui, esse roxinho aqui é a Alemanha, aqui é o Império Austro-Húngaro, tá? Ele tinha o domínio sobre várias regiões na Península Balcânica, tá? A Sérvia, esse amarelinho aqui, a Sérvia vai liderar um movimento chamado pan-eslavismo. E o que a Sérvia quer? Unir esses povos de origem eslava, tá? E formar o que a Sérvia chamava de Grande Sérvia, tá? O que era isso? Ela queria formar uma nação forte, unificada, de povos eslavos e que não iria aceitar o domínio estrangeiro. Ué, mas quem que estava dominando lá? O Império Austro-Húngaro. Então, é óbvio que vai ter um ponto de tensão entre o Império Austro-Húngaro, que eu estou chamando aí de Austro, e a Sérvia. Sérvio, então, Austro-Sérvio. Então, está relacionado ao pan-eslavismo, tá? E a Sérvia querer formar a Grande Sérvia, formar um país forte, unificado, de povos eslavos, pan-eslavismo, contra o domínio estrangeiro, tá bom? Esquece disso. Não esquece também, a Rússia apoia o movimento pan-eslavista. Então, veja bem, ó, a Sérvia tem um ponto de tensão muito grande com a Áustria, certinho? Beleza? Tá. A Rússia apoia a Sérvia nesse movimento. Então, você vai ter um outro ponto de tensão, que é o austro-russo. Tá relacionado à mesma coisa, galera. Vamos lá. Se a Áustria domina a região da Península Balcânica, os Balcãs, tá? A Sérvia tem o movimento pan-eslavista, a Rússia apoia o pan-eslavismo, então existe um ponto de tensão entre a Áustria e a Rússia. Ó, as duas não estão se bicando ali. A Áustria falou, Rússia, como é que é? Deixa eu dominar em paz aqui. A Rússia, opa! A Sérvia tem que ser livre, a Península Balcânica tem que ser livre, vocês não têm que dominar nada. Então, existe um outro ponto de tensão ali, entre a Áustria e a Rússia. Veja bem, eu estou falando só das nações poderosas, hein? Olha lá, é Inglaterra, é França, é Alemanha, é Rússia, é Império Austro-Húngaro. Veja o que está acontecendo nesse momento, gente. A gente fala que a Europa era um verdadeiro barril de pólvora. Os caras estavam loucos para ter uma guerra. A gente pega documentos da época, jornais da época, e o que a gente vê lá? Os jornalistas, os documentos todos, as pessoas acreditavam que era necessário uma guerra. Tá?
inclusive a população civil, né? Ela começa a acreditar que uma guerra era um mal necessário nesse momento, que uma guerra acabaria com todos esses problemas. Então ela seria a guerra que poria fim a todas as guerras. Eles falam isso. É muito interessante a gente ver que eles falam assim, olha, é uma guerra necessária porque ela porá fim a todas as guerras, ela vai resolver todos esses conflitos, todas essas tensões. E a gente sabe que isso não é verdade, né? Que logo depois da Primeira Guerra a gente já teve a Segunda e nós continuamos aí, né, com vários conflitos no mundo, tá bom? Então, Europa, antes da Primeira Guerra Mundial, é um barril de pólvora. Só precisa alguém ir lá e acender o pavio para esse barril explodir, né? Então, vamos lá. Continuando aqui. Esse período, não estourou a guerra ainda, mas os países estão se preparando para a guerra. É o período que a gente chama de período da paz armada. Eu até coloquei um desenho tão bonitinho aqui, né? Olha só, a pomba da paz, mas ela está toda armada, pronta para a guerra. Como é que você pode falar em paz se tem arma? Gente, se tem arma, não tem paz. É uma contradição você falar em paz armada. Tá? O que é a paz armada, o período da paz armada? A guerra não estourou ainda. Tá? Então eles ainda estão em paz, né? Então existem essas tensões, mas ninguém está fazendo guerra ainda, tá? Mas eles já estão se armando, se preparando. Por quê? Porque eles querem a guerra e eles sabem que a guerra virá, ok? Então é o período também da chamada corrida armamentista. Os países começam a investir cada vez mais em tecnologia de guerra, ok? E essa corrida armamentista ela vai continuar durante toda a Primeira Guerra Mundial. A Primeira Guerra Mundial ela vai trazer vários avanços tecnológicos na indústria armamentista, né? Submarino, tanque de guerra, metralhadora, granada e etc. Ok? A gente vê isso depois. Então, esse período, a gente já começa a falar aí, sobre as alianças, tá? Eu tô em cima aqui do slidezinho, mas não tem problema que daqui a pouquinho eu mostro o mapinha para vocês, vai ficar mais fácil de vocês entenderem. A gente já falou de uma aliança que a gente já conhece, que é aquela formada pela Inglaterra, pela Rússia e pela França. Que as três têm um inimigo comum, que é a Alemanha, lembra disso? Então os três se unem e formam a Tríplice Entente. Tríplice Entente. A Tríplice Entente, em alguns textos de história, aparece com o nome de Entente Cordiale, ou aliados. Falou em aliados da Primeira Guerra Mundial, né? É onde tem aí a liderança da Inglaterra, da Rússia e da França, ok? Outra aliança que na verdade, ela já tinha começado a se formar já no final do século XIX, tá? Quando teve a Liga dos Três Imperadores, mas é tema de outra aula, que é a chamada Tríplice Aliança ou as Potências Centrais. É onde está a Alemanha. A gente já falou, a Alemanha ela tem lá os inimigos dela, né? Que a gente quer destruir ela, então a Alemanha está do outro lado. Então você tem a Alemanha. Aliado da Alemanha, o Império Austro-Húngaro. Os dois tinham acordos comerciais, acordos de avanço, tanto que a Alemanha queria construir lá a estrada de ferro Berlim-Bagdá, iria passar sobre o território do Império Austro-Húngaro, iria passar sobre a Península Balcânica, tudo isso com apoio do Império Austro-Húngaro, tá? E a Itália, ela vai entrar nesta aliança por causa de interesses territoriais na África, tá? A Itália, ela saiu tardiamente na corrida por territórios na África, ela não recebeu os territórios que ela queria territórios ali na Etiópia, tá? A região da Eritreia, que a gente fala, e aí ela acaba entrando do lado da Alemanha e do Império Austro-Húngaro, acreditando que ela vai receber esses territórios se a Tríplice Aliança ganhar a guerra, tá? A gente fala da Itália daqui a pouquinho, só já vou dar um spoiler. A guerra começa em 1914, em 1915 a Itália ela vai mudar de lado, ela vira a casaca e ela vai para o lado da Inglaterra, da Rússia e da França, da Tríplice Entente, dos aliados, tá bom? A Tríplice Entente vai oferecer benefícios para ela, oferecer mais territórios na África e ela acaba mudando de lado ali. Ô Mirtz, você está falando 3 países de um lado, 3 países do outro, como assim guerra mundial? Galera, isso aqui é só para entender o começo da guerra.
Começa a guerra, esse sistema de alianças ele vai começar a crescer. Alguns países vão entrando de um lado, outros países do outro, conforme os seus interesses. E a gente vai ver ali, depois, por exemplo, a gente fala da entrada do Brasil, a gente fala da entrada dos Estados Unidos, né? A gente vai entrar nesta guerra também, mas a guerra começa com essas duas alianças aí, né? Aqui vai dar para ver melhor, aqui tem um desenho para vocês verem, um mapinha, né? Mapinha não, as bandeirinhas aí. Então, a Tríplice Entente ou aliados, tá? Inglaterra, Rússia e França. Do outro lado, a Tríplice Aliança, Alemanha, Império Austro-Húngaro e Itália, tá? Bem bonitinho, né? Ainda, para não esquecer, olha aqui o mapinha, mapa da Europa. Então, você tem aqui a Tríplice Aliança, olha aqui, ó, Alemanha, Império Austro-Húngaro e a Itália, ok? E a Tríplice Entente está aqui. Reino Unido, né, aqui a Inglaterra, a França e o Império Russo, ok? A Rússia. Então, vimos aí a formação das alianças nesse momento. Resumindo, Primeira Guerra Mundial. Então, vamos lá. Inglaterra preocupada com o crescimento econômico da Alemanha. A França quer a revanche pela derrota da Guerra Franco-Prussiana. Ela quer retomar Alsácia-Lorena e não se esquece, ela não quer só retomar Alsácia-Lorena, ela quer retomar Alsácia-Lorena e ela quer humilhar a Alemanha. Odeio o alemão, odeio o alemão. Ulala, odeio o alemão. Esquece disso. Vamos lá. A Rússia quer proteger os eslavos do domínio do Império Austro-Húngaro e controlar os estreitos do Mar Negro, né? Aquela que eu mostrei no mapinha para vocês. Ela quer ter saída por aqueles estreitos de mar. Então, ela quer a libertação ali daquela região. O Império Austro-Húngaro domina os eslavos na região dos Balcãs, que querem sua autonomia. Pan-eslavismo. Então, o Império Austro-Húngaro domina a região da Península Balcânica e esse povo que é dominado, né, quer essa libertação. Então, olha a situação ali. E a Sérvia, que é ali na Península Balcânica, ela lidera o movimento do pan-eslavismo na luta contra o domínio do Império Austro-Húngaro. Okay? E a Itália tinha pretensões sobre territórios franceses e ingleses na África. Tá bom? Então, esse aqui é um resumão para entender o barril de pólvora. Falta alguém ir lá e botar, né, fogo nesse pavio para fazer esse barril explodir, tá bom? Então esse é o período aí da paz armada, a guerra não estourou ainda, tá todo mundo querendo que ela estoure. Ainda, gente, não estourou a guerra, tá? Então nesse período aí da paz armada, nesse período tenso, tá todo mundo ali, ó, vai estourar, vai estourar. Teve um momento que a gente chama de questão marroquina, que quase estourou a guerra, que é a disputa entre a França e a Alemanha pelo domínio do Marrocos. Tem até uma chargezinha que foi feita aqui, o Marrocos como se fosse uma lebre, né, sendo puxado por todos os lados, tá? A Alemanha queria o Marrocos para ela, a França queria para ela, e a gente já sabe que existe uma tensão muito grande entre França e Alemanha, não esquece lá do revanchismo francês. Então, na época da crise, a gente chama de crise do Marrocos, né? Ali quase que estoura uma guerra ali, tá? Nesse momento, pela disputa do Marrocos, a Inglaterra vai interferir. Eles vão conseguir um acordo diplomático sobre a questão do Marrocos e a guerra não estoura nesse momento. Tá? Então, a crise do Marrocos ela foi superada por acordos diplomáticos, ok? E aí, a questão eslava, então você teve a questão do Marrocos, que quase estourou a guerra, mas não estourou, conseguiram resolver diplomaticamente, tá? E aí vem a chamada questão balcânica, ou pan-eslavismo, a questão eslava, e é aqui que estoura a Primeira Guerra Mundial, tá? O que vai acontecer, gente? Império Austro-Húngaro, que dominava toda a península, boa parte da Península Balcânica, tá? O Império Austro-Húngaro manda o príncipe herdeiro Francisco Ferdinando. Oi, gente! Meu nome é Tetê, eu sou prima da professora Mirtz, da tia Mirtz. É o seguinte, gente, quando a Mirtz me falou que a causa da Primeira Guerra Mundial
foi o assassinato do príncipe herdeiro do trono do Império Austro-Húngaro. Ai, menina, nem te conto. Eu já fiquei imaginando esse príncipe herdeiro. Ai, imaginação correu solta, viu, menina? Eu vou até te mostrar o que eu pensei. Eu imaginei um príncipe herdeiro assim, sabe? Gatão. Ai, já fiquei pensando mil coisas. Ai, podia ser assim também. Ou assim. Ai, que loucura, né? Mas, gente, aí a tia Mirtz mostrou pra mim a foto do Francisco Ferdinando. Ai, decepção total, menina. Vou te mostrar. Esse é o príncipe herdeiro Francisco Ferdinando. Ó, imagina a minha decepção total. Para Sarajevo. Galerinha, se escreve Sarajevo, mas vocês não falam Sarajevo, tá bom? Por favor, tia Mirtz vai ficar brava com você. É Sarajevo. Aí, capital da Bósnia, ok? O Império Austro-Húngaro manda o seu príncipe herdeiro, Francisco Ferdinando, para Sarajevo para fazer uma visita diplomática, numa ideia de mostrar que a Bósnia não está sendo anexada, dominada, mas sim ela está se unindo ao Império Austro-Húngaro, para mostrar que, sim, que eles não iriam destruir com a Bósnia, e sim provocar uma união que seria bom para todos. Então ele vai fazer essa visita para tentar mostrar isso, ok? Quando ele estava em Sarajevo, tá, na capital da Bósnia, ele sofreu um atentado e foi morto. Quem matou ele? Esse carinha que tá aqui na fotinho, tá? Então aqui, ó, aqui é o arquiduque Francisco Ferdinando no carro, tá? Com a sua esposa, e aqui é a foto do rapaz que matou ele, o Gavrilo Príncipe, o nome do cara. O Gavrilo, esse rapaz que matou, ele pertencia a um movimento nacionalista sérvio, chamado Mão Negra. Tá? Então existia um movimento nacionalista na Sérvia, que a gente já sabe disso, que, né, tinha lá o pan-eslavismo. O Mão Negra, esse grupo, sabendo da visita do arquiduque Francisco Ferdinando para Sarajevo, arquitetou esse atentado contra a vida dele. E aí o Gavrilo foi lá e ele executou, e ele acaba matando o imperador, né, o príncipe herdeiro do Império Austro-Húngaro, Francisco Ferdinando. Esse é o estopim da guerra, tá? Galerinha, quando houve o assassinato, o que vai acontecer? O Império Austro-Húngaro, que já tinha um conflito com a Sérvia, não esquece, o Império Austro-Húngaro está querendo destruir a Sérvia. A Sérvia era uma pedra no sapato dele. Né? Por quê? Porque a Sérvia liderava o pan-eslavismo, a Sérvia não deixava o Império Austro-Húngaro dominar aquela região do jeito que o Império Austro-Húngaro queria. Ele queria dominar com liberdade, né? Ele queria fazer o que ele queria lá, e aí tinha esse movimento que a Sérvia falava, não pode, vamos unir os povos eslavos, tal. Então, a Sérvia era uma pedra no sapato do Império Austro-Húngaro. Então é óbvio que o Império Austro-Húngaro queria um motivo para destruir a Sérvia, e pronto, o motivo foi dado. Tá? A Sérvia foi responsabilizada pelo assassinato do príncipe herdeiro. Tá? E aí, então, o que acontece? A Áustria declara a guerra à Sérvia. Ok? Pum! Começou a Primeira Guerra Mundial. 28 de junho de 1914 é deflagrado o início da Primeira Guerra Mundial. E aí, gente, aí começa o desencadeamento das alianças. É super fácil de entender. Império Austro-Húngaro declara a guerra para a Sérvia. Pá! Quem que apoiava a Sérvia e o pan-eslavismo? A Rússia. Então, quando o Império Austro-Húngaro decretou guerra à Sérvia, o Império Austro-Húngaro falou, tô dentro, peraí, como assim? Quando a Rússia entra na guerra, a Alemanha, que já tinha um acordo com o Império Austro-Húngaro, né? A Alemanha, que também não gosta da Rússia, que tem um problema com a Rússia, fala, tô dentro também. Quando a Alemanha entrou, teve lá um país que nem precisava de motivo, né? Falou assim, a Alemanha tá dentro? Tô dentro, quero destruir, odeio o alemão. A França já entra imediatamente na guerra. A Inglaterra, né, a senhora toda poderosa, ainda faz um pouco de charme. Ela fala, olha, se for atacado algum país neutro, eu entro na guerra. Ela fala isso porque ela sabia que a Alemanha, para poder chegar em Paris, tá? Em Paris, olha lá, a minha Torre Eiffel ali atrás, né? Para chegar em Paris,
teria que passar pela Bélgica, então a Inglaterra faz aquela graça e acaba entrando na guerra também, tá? Então isso aí já é assunto de outra aula, tá? Galerinha, espero que tenha dado para vocês entenderem os antecedentes da guerra até o estopim, tá bom? Então a gente viu aí, né? Você tem o imperialismo, concorrência econômica e nacionalismo, tá? Esse aí é um geral. Daí eu fui explicando pontos de tensão entre eles, né? Entre as potências europeias, um querendo destruir o outro ali. E aí o estopim da guerra é o assassinato do príncipe herdeiro, ok? Então, eu vou preparar agora a próxima aula para vocês, que é já para falar, estourou a guerra, o que vai acontecer? O desenvolvimento do conflito. Aí a gente vê aí a entrada dos Estados Unidos, saída da Rússia, a Rússia vai sair da guerra, e aí tem um monte de coisa que vai acontecer, e aí fica para a próxima aula. Beijos para vocês, tá? Tô morrendo de saudades e logo a gente se vê lá em sala de aula.